Oi de novo, pessoal, como tem passado? Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão assistindo a este vídeo neste exato momento. Estamos aqui de volta ao meu canal e hoje é dia de falarmos sobre a 26ª letra desse alfabeto. A letra T. 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 Tá, como vocês podem muito bem reparar aqui, nesta folha, no nosso alfabeto, essa seria a letra T. Então, antes de estudarmos a pronúncia da letra em balborano e sua explicação, vamos antes nos relembrar da pronúncia da letra T na língua portuguesa, que é o idioma que falamos. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, pode ser que alguns de vocês nem lembrem, mas na língua portuguesa podemos pronunciar a letra T de duas formas diferentes. Vamos entender o que são esses dois sons. E o primeiro som que eu vou falar sobre neste vídeo é aquele som mais tradicionalmente conhecido por vocês, aquele som da letra T em português, que é assim, T, T. Como por exemplo, nas palavras tudo e tarde. Entendido? Esse é o som básico do T na nossa língua portuguesa, que é T. E agora, conectando com aquele assunto que falamos sobre na maioria das videoaulas, que é o AFI, o Alfabeto Fonético Internacional, aquele sistema de caracteres latinos que representam cada um dos fonemas de uma língua. Esse som de T, que é o fonema básico da letra T na nossa linguagem, a representação gráfica dele nesse sistema de alfabeto fonético é um T minúsculo. Para quem não sabe, ok? E vocês se lembram que mais para o começo dessa videoaula eu havia mencionado que podemos pronunciar a letra T de dois jeitos diferentes em português? Bom, e agora, esse segundo fonema do T na nossa linguagem, algo que é parcialmente lembrado por vocês que estão assistindo a este vídeo, é um som conhecido como um T chiado. Um T que é pronunciado assim, ti, sabem? E vocês se lembram do di, que é um D chiado, algo que estudamos muito anteriormente? Bom, e o T é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Como já foi estudado anteriormente, podemos pronunciar a letra D na língua portuguesa de duas maneiras diferentes, que são D e J. Um D puro e um D chiado, não é mesmo? Então, acontece a mesma coisa com o T. Então, o que eu quero dizer? T é o som conhecido como T puro, enquanto o Ch é aquele som de T chiado. Vocês se lembram? É quando o T aparece seguido de I na língua portuguesa. E vocês podem ou não perceber que o som do T fica diferente quando pronunciamos assim. Bom, como estudado anteriormente, vocês já sabem que quando a letra D é seguida de I no português, ela fica com som de di, não é mesmo? Esse D chiado. Então, acontece a mesma coisa com a letra T, que é o seguinte. Quando ela é empregada seguida de I no português, ela fica com som de ti. Vocês entenderam? Vocês conseguem perceber que existe esse T chiado no ti, que fica diferente de ti,
por exemplo, não é mesmo? Entendido? Isso é o caso das palavras tia e tido, com exemplos. Vocês podem perceber que as duas palavras têm esse som chiado de ch, não é mesmo? Esse ch. Tá bom? E esse som de T chiado que temos no português, aquele que é assim, ch, no alfabeto fonético internacional, ele é representado por um caractere latino bem diferente do que estamos acostumados. Porque, na verdade, ele é uma junção de dois caracteres diferentes. Ou seja, o símbolo para representar o fonema ch no alfabeto fonético internacional é esse. Ele é, na verdade, um T minúsculo normal e logo em seguida dele temos um símbolo cujo formato lembra o sinal de integral colado com ele. E essa coisa que fica colada no T minúsculo, cujo formato lembra o sinal de integral, aquele que é assim, é uma letra latina chamada sh, que tem um som equivalente ao nosso CH. Vocês entenderam? Então, é como se esse símbolo que representa o fonema ch fosse um dígrafo no alfabeto fonético internacional, tá bom? É como se fosse escrever TCH em português, entendido? E aí, como essa letra sh do alfabeto latino, cujo som equivale ao nosso CH, ela foi fundida com o T e assim foi criada esse dígrafo chamado T-sh, uma junção, uma fusão de dois caracteres, ok? Essa é a representação gráfica do fonema ch em AFI, ok? Que é o som do nosso T chiado. Tá, então agora vocês já estudaram que na língua portuguesa a letra T tem dois sons diferentes, que são o fonema T e o fonema ch, um T puro e um T chiado, ok? E agora vamos para o assunto principal da videoaula de hoje, que é a letra T do alfabeto balborano. Vamos lá. Para começar o lado balborano da videoaula de hoje, apesar de a letra T na língua balborana ter a mesma escrita que o nosso T, ela tem apenas um fonema, que é o fonema T. Bom, o que eu quero dizer com isso? O som dessa letra, T em balborano, sempre será o mesmo que o nosso T puro. O que eu quero dizer? Vocês se lembram do som do D em balborano? Que nunca é chiado e sempre fica com som de D puro? Bom, na língua balborana acontece a mesma coisa com o T, que é o seguinte. Ele tem apenas um som, que é o fonema T, e mesmo quando ela estiver seguida da letra I na língua balborana, o som dela nunca vai mudar para T. Vocês entenderam? Esse T com chiado de Ti. Vocês entenderam? Ao invés disso, ele vai ficar pronunciado como Ti. Vocês entenderam? Quando vocês virem um T seguido de I em balborano, vocês vão ter que pronunciar como Ti e não como Ti, ok? Sem chiado no T. O T precisa ficar com som puro, tá bom? Ou seja, na língua balborana, a pronúncia da letra T é fixa e não varia, independentemente se ela estiver seguida de I ou não, ok? O som da letra T no balborano sempre será esse, T, um T puro.
Nada de T, T chiado, tudo bem? Então, o T na língua balborana sempre vai ficar com esse som de tá, té, ti, tó, tu, ok? Sem nenhum chiado, tá bom? I é a letra que vamos estudar na videoaula posterior, que parece ser um T junto com um I, que é uma combinação, que é uma única letra na língua balborana, e é essa letra que vai ter um som de T chiado, um som de ch, ok? Vamos estudar mais sobre isso em outro vídeo, tudo bem? Certo. Agora que já estudamos a pronúncia correta da letra T na língua balborana, vamos agora para a parte mais difícil da aula, que são as palavras. Então, vamos agora estudar 3 palavras da língua balborana que começam com a letra T. E vamos focar mais na pronúncia delas, ok? Tá, então para começar, a nossa primeira palavra balborana de hoje é tapete. 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 Que significa tapete na nossa linguagem, tá bom? Tapete. A palavra balborana para tapete. E agora, um detalhe que eu preciso que vocês prestem atenção nele, que é o seguinte. A pronúncia correta dessa palavra não é tapete com um T chiado, e sim tapete. Ti no final, tá bom? O T tem que ser pronunciado com som de T e não de Ch. Por quê? Como falado anteriormente, a letra T na língua balborana sempre vai ter um som de T, um T mesmo, sem chiado, vocês entenderam? E não de Ti. Ou seja, o que eu quero dizer? As duas letras T dessa palavra, tanto essa quanto essa, são pronunciadas com o som de T, ok? Já que na língua balborana a letra T nunca fica com som de Ch, chiado, tudo bem? Sempre T, puro, independentemente se ela estiver seguida de um I, ok? Mesmo assim ela vai continuar sendo pronunciada como T e Ti na última sílaba, tudo bem? Então, fica aí a pronúncia dessa palavra balborana para vocês. Tapete, tapete e não tapete. Tudo bem? Tapete em balborano, tapete. Tudo bem, vocês já estudaram essa palavra em balborano e agora vamos para a segunda palavra balborana de hoje, que é a palavra balborana para tempo, que se diz tempo. 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 Tá, fácil não é mesmo? Porque essa palavra balborana tem exatamente a mesma escrita que a palavra tempo em português, mas o que muda é a pronúncia, porque em vez de ficar tempo, é tempo, tudo bem? E além disso, não há muito o que explicar sobre a letra T nessa palavra, ok? Mais foco na pronúncia da palavra, tudo bem? Tempo, tempo em balborano, certo? E agora, para finalizar a aula de hoje, nossa última palavra em balborano desta folha é tortom. Tortom. Tortom, que significa torto em português. Tudo bem? Torto de inclinado, assim. E aqui nessa palavra também não há muito o que explicar sobre a pronúncia da letra T em balborano. O que mais precisa focar é a pronúncia dessa palavra, ok? Tortom.
torto em balborano. Tudo bem, então essas foram as 3 palavras de língua balborana que estudamos hoje. Tapete, tempo, torto. Então, para a aula de hoje é só, pessoal. Vejo vocês novamente na próxima videoaula. Tchau!